Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Eu sou o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs e do Magalu. Sabe aquelas conversas que você tem no café e comenta sobre algumas coisas diferentes que você leu no Twitter, no Facebook, no LinkedIn ou em algum outro canal de notícia? Então, é isso que eu e meu convidado a gente vai fazer hoje aqui. E aí, Renan, tudo bem? Tudo bom, Gouveia? Bom, Renan, para quem não conhece ou não ouviu episódios anteriores, ele é Tech Lead aqui no Luiza Labs. E, bom, vai funcionar da seguinte maneira essa dinâmica aqui. Eu e o Renan, a gente pegou 3 tópicos que pode estar repetido, um que eu peguei e o que ele pegou, a gente não sabe. E a ideia desse formato é trazer vocês um pouco mais para a conversa. Pode ser um erro? Pode. Mas na real só erra quem faz e a gente quer experimentar essas coisas novas para ver se vocês gostam ou não. Manda aí, Renan. O primeiro assunto que eu queria trazer é o release que aconteceu nessa semana do Python 3.8, a nova versão principal, né, do Python. E traz muitas novidades. Algumas delas até já vêm com alguma polêmica, alguma discussão antes do lançamento. Mas eu acho que é uma versão que vem com novas funcionalidades e algumas coisas que vão fazer bastante diferença no fluxo de trabalho para quem programa Python. Eu dei uma olhada nisso aí também, porque eu também botei esse tópico aqui. Então, sem querer, já repetimos logo o primeiro. Sucesso! O que te surpreendeu aí? Ou nenhuma coisa te surpreendeu, você já sabia tudo? Não, eu não sabia tudo. É que, na verdade, as coisas mais legais eu acho que eu já sabia. Porque eu estava acompanhando no Twitter as pessoas discutindo a respeito disso. Mas talvez o que me surpreendeu é alguns usos que você pode ter dessas funcionalidades novas. Por exemplo, indo uma por uma, né? Eu acho que a funcionalidade mais comentada é esse novo operador que tem na linguagem, que é o 2 pontos igual. O nome dele oficial é o Assignment Operator. E ele tem um apelido fofinho, né? Exatamente, que ele é o Walrus. Então, não sei se vai tocar I'm the Walrus agora. Podia, hein? Se a gente não fosse pagar direitos autorais pros Beatles. Mas sei lá, será que os Beatles vão fazer? Enfim. Pra quem não entendeu, o Walrus é leão marinho? Eu acho que sim. E é porque 2 pontos igual parece o dentinho do leão marinho com os olhinhos, assim. Exatamente. E realmente fica bem fofinho você pensando nisso, cara, né? Ele acrescenta na lista de operadores fofos junto com Elvis, né? Que é o 2 pontos de interrogação, que tem outras linguagens. O que eu achei interessante, né? Qual é o propósito desse novo operador? É você, numa única expressão, você atribui um valor a uma variável ao mesmo tempo que você retorna esse mesmo valor. Então, por exemplo, o exemplo que já é o primeiro aqui na documentação, que é você coloca if n 2 pontos igual além de uma outra lista, né? Além de A. Você vai ter já o n atribuído ao tamanho dessa lista A e você já vai devolver isso para o if, que aí no if você pode comparar, aqui tem no caso um maior que 10 e na próxima linha já está usando o valor de n. Para quem programa em C, isso é o que acontece com o igual normal da linguagem. Então, você tá falando mas não era assim? Exatamente. Como que vocês faziam ontem? Que selvageria? A gente não fazia, cara. Exatamente. Nós éramos selvagens sem ferramentas. E em alguns casos eu acho que realmente deixa mais conciso o uso de algumas expressões, né? Mas em outros casos pode sim não ser. Inclusive, essa que é a polêmica. Porque quando esse foi uma das últimas PEPs que o Guido trabalhou antes dele deixar de estar à frente ali do Python, e até mesmo no e-mail que ele mandou falando que ele não ia mais fazer a função que ele fazia na linguagem, ele citou isso. Ele falou que o estresse gerado, né, nessa PEP ali foi uma das coisas que fez ele repensar aquilo que ele queria fazer nos próximos anos. E algumas pessoas, eles foram bem vocais, bem verbais. Python sendo uma linguagem que tenta ter bastante expressividade, muitas pessoas acham que não combinava com Python ter um operador que estava tentando deixar as coisas mais concisas, mais enxutas. E algumas pessoas são muito contra.
Mas um dos argumentos que está até escrito na PEP é que se o problema é que isso pode gerar código ruim, qualquer coisa pode gerar verdade. código ruim, né? O que gera código ruim é código ruim, cara. Exatamente. Você, tipo, putz, se você escrever besteira, é isso aí, você escreveu besteira. Exatamente. Então vai ser interessante ver nos próximos anos como que os coding standards, dos frameworks, das empresas, como que a gente vai se adaptar a esse novo operador para evitar esses casos em que essas expressões podem ser ambíguas ou podem introduzir bugs. Vai ser interessante ver essa discussão. Já que eu botei o mesmo tópico aqui também, eu gostei da parada dos parâmetros posicionais, porque eu sempre achei meio problemático você poder definir os nomes na declaração do método, da função, e poder usar aquilo nominalmente ou posicionalmente. Eu acho que forçar é da hora, saca? Tipo, faz as coisas seguirem de novo para esse esquema de estar mais explícito, mais conciso e tal. Tinham algumas funções da biblioteca padrão que já tinham esse comportamento porque elas são escritas em C. E isso não era possível em aquilo que você escrevia em Python. Tem alguns métodos da biblioteca padrão que eles já tinham esse comportamento. O poll, por exemplo, que é quando você faz exponenciação, não dava para você passar parâmetros nomeados hoje, porque a implementação dele em C já não permitia. Então agora você consegue fazer em Python funções que eram implementadas em C também que já faziam desde antes. Acho que isso é interessante também. Eu achei bem da hora isso e segue a filosofia do Python, né? De estar simples e ter explícito melhor que implícito. Sim. Todas essas coisitas. Outra coisa que eu achei da hora foi um esquema para expressão regular para você poder usar escapes de nome. Porque, tipo, quando você queria fazer esse tipo de coisa na expressão regular, você não conseguia ser tão explícito e um código tão fluido de ler, assim, né? Sim. E dessa maneira você consegue. Você acabava tendo que concatenar outras coisas ali e acaba ficando meio poluído a expressão que você ia fazer, né? Sim. E eu achei interessante, cara. Uma coisa que eu acho que vai ser bastante útil no dia a dia é que dá pra fazer agora Python-M assim que I/O. Ah, é verdade, cara. E aí você abre um shell onde você pode executar await nas... Nossa, cara, isso é tão maravilhoso, velho. Não é? Isso facilita tanto a vida, mano. Exatamente. Porque eu já fazia tanta gambiarra nos if-main lá no final do arquivo, pra isso aí funcionar direito. Tá, agora dá pra abrir rapidinho, testar, vamos ver. Agora funciona num modo decente, né? Da hora. Exatamente. Gostei disso aí. E para quem também trabalha no dia a dia com Python, agora no módulo Unit Test tem Async Mock, que antigamente você até já existia, mas como biblioteca de terceiros. Agora está na biblioteca padrão, menos uma dependência. Se você atualizar, você já pode tirar uma, se você estava utilizando exatamente essa. E ela já vem com tudo. E ela vai funcionar igual o mock de uma função comum. Então ele vai ter a search awaited, a search awaited once with, daí por diante. É da hora porque isso aí parece o esquema do... Quando o PyTest caiu pra dentro, né? Da biblioteca padrão e tal. Sim. Uma das coisas novas desse formato é que eu vou corrigir as caneladas conforme elas acontecem para vocês não sofrerem com os nossos erros, né? E quem caiu pra dentro não foi o PyTest, foi o Unit Test. Acho bom essas coisas que acontecem, saca? Sim. E viram um padrão, porque daí tem tendência da galera começar a usar mais e tal. Achei da hora. Certeza. Outro bagulho que eu olhei aqui é que agora você pode usar LRU Cache direto como decorator. Sem passar parâmetro, né? Isso, exatamente. Isso é bom, hein? Tipo, não pra todo tipo de aplicação. Pra nós aqui, a gente quase não vai usar. Porque a gente pensa muito nesse lance de computação escalável, distribuída, onde a gente precisa ter vários pods de Kubernetes rodando. Então, se você usar LRU local só naquele pod, você não vai cachear quase nada. Mas, para alguns casos, isso funcionaria. Mas tem um caso aqui que eu me lembro em que a gente acaba usando bastante isso, que é no caso do... Gerador de ID? Não, na API de parcelamento. Porque ela sai chamando uma função para calcular o quanto que vai dar de desconto, de juros em cima de cada input que vai chegando.
E ela vai ser chamada para cada parcela daquele produto. Então, se o desconto ou os juros de uma parcela for igual ao outro, a gente acaba utilizando o cache ali do LRU. Então, como na mesma execução ele acaba chamando várias vezes, então ele acaba não tendo a necessidade de fazer a computação do desconto e dos juros, entendeu? Então, acaba tendo um ganho ali em cima disso. Mas, realmente, é bem específico esse caso. Putz, cara, tem uma coisa que é da hora que é... O JSON.tool, ele... Pra quem é mais velho, e talvez faça isso... Quando a gente não tinha JQ e essas coisas assim tão legais quanto, a gente batia numa URL, ele voltava o JSON numa linha só. Aí a gente dava no terminal pipe, python-m json.tool. E aí esse cara parseava aquela resposta e voltava um JSON formatado. Hoje você tem várias coisas que fazem isso, mas eu faço isso até dentro do Vim. É porque eu uso Vim. Você também, né? Aham. Então quem tá ouvindo falando, nossa, velho, você quer usar Vim, mano, pelo amor de Deus. A gente usa Vim, foi bom. Eu também confesso que eu também faço isso. Formatar. Daí tem um negócio no JSON.tool que se você passar menos JSON hífen lines, ele vai parsear cada input, cada linha de input pra ele, né? Como um JSON diferente. Então você consegue fazer mais gambiarras. Uhum. Via terminal. Que pra mim é muito útil, porque Sim. hoje em código eu só faço experimentos e gambiarras. Eu não codo mais nada que tá em produção, assim, pro bem da empresa. Gambiarrista profissional. É isso aí. Tiveram umas mudanças legais aqui de multiprocessing também. Sim. Com memória compartilhada. Isso eu acho bem legal. A gente já tinha conversado sobre essa parte antes. Esse eu fui dar uma olhada depois. Que a grande vantagem do Shared Memory, que agora está entrando, é que você pode compartilhar um trecho de memória entre processos que antigamente, quando você iria precisar passar um objeto, alguma informação de um processo para o outro, você tem que serializar esses objetos e mandar, né? Então isso pode ser, dependendo do tamanho dos seus objetos, dependendo daquilo que você está fazendo, pode ser um overhead maior ali entre processos. Agora você pode fazer lá um espaço compartilhado e aí você coloca as informações lá dentro. Eu vi ali os exemplos que estavam aqui na documentação de como que você faz isso. Ele dá até uns exemplos de que você abrir um segundo shell e aí você consegue acessar as informações da memória compartilhada do primeiro. Então a ideia é que você consegue fazer esse compartilhamento de memória sem precisar de fazer essa serialização, o que pode ser muito legal. Aqui, nos problemas que a gente tem aqui dentro, pelo menos na minha perspectiva, eu não imagino alguma coisa que a gente pode estar aplicando, mas pode ser, eu entendo que para algumas pessoas pode ser uma diferença brutal. Tipo, quando a gente conversou até eu usei esse exemplo do pessoal do Stack Overflow, né? Uhum. Eles usam um servidor on-premise e é tudo... Eles não usam cloud, né? Uhum. E nessa onda de cloud, os caras vão usar cloud, os caras acho que ouviram várias críticas aí. E a gente perguntou, né, pro Joe Spolsky, que ele veio aqui há uns anos atrás, e a gente perguntou pra ele sobre isso, e eu lembro que ele falou, cara, tudo funciona bem, não tem por que a gente mudar. Exatamente. Segue o jogo, sabe? Sim. Mas eu achei bem interessante. A única questão que você tem que prestar atenção se você está usando esse shared memory é que você aloca um tamanho específico para essa memória compartilhada. Então, se no meio da execução você acaba usando mais do que aquilo que você tinha alocado, isso daí pode ser um problema. Você pode ter um erro lá em tempo de execução. Que nunca é legal, né? Exatamente. Mas eu tenho certeza que, para quem isso se aplica, são pessoas que vão conseguir... São pessoas que vão ter bom senso na hora de... Exatamente. Próximo assunto que eu tinha pego aqui era sobre as novidades do macOS 10.15, o Catalina, né? Catalina me lembra paradas de Java, cara. Catalina.out. Isso aí. Bom, as coisas que vão acontecer no macOS novo, que eu fiquei mais surpreso, são, primeiro, a morte do iTunes. O iTunes não vai existir mais. Aqui jaz um iTunes. Isso eu acho excelente, cara.
Pra mim, o iTunes hoje só aparece quando eu aperto play e ele vai pro player errado. Aí começa a pular a janelinha do errado, iTunes. né? Tipo isso. Exatamente. Começa a pular a janelinha do iTunes e eu fecho. Eu tenho um comportamento meio bizarro, porque eu uso Mac aqui no trabalho e em casa eu uso Windows. Porque pra produção de música, pra você usar Mac, você tem que ser muito rico, cara. E eu não sou, então paciência. Então eu uso Windows em casa. Aí em casa eu uso o iTunes porque eu acho o player de música do Windows muito ruim. E aqui eu não uso o iTunes porque eu acho que no Mac você tem opções melhores. Eu uso o Vox. E ele é tipo um Winamp, porque ele é super simples. Mas ele não tem skins, você não consegue deixar com a cara do Matrix, assim. Que é uma pena. É muito triste isso. Eu achava uma pontos, feature... Ganharia pontos se pudesse. Eu achava uma feature excelente, assim, do Winamp, você poder colocar as skins. Quem tá ouvindo e não sabe o que a gente tá falando, vai no Google e coloca lá Winamp, WINAMP, skins, e chora. Porque ele é muito bom, cara. E quando você chegava no Messenger e passava assim, tá ligado? Você falava, cara, olha essa skin que eu peguei, sim, velho. Verdade. Era parte da sua personalidade. Né? E você ter o player no Messenger que fazia mostrar o que você tava escutando. O que você tá escutando. Era outra coisa que mostrava a sua personalidade. Verdade, isso é individualidade. Às vezes você falava, cara, eu vou deixar aqui umas coisas legais só pra mostrar que eu sou legal. Sim. E eu nem tô escutando. Sabe? Nem tô escutando. Verdade. E quando você queria... ouvir aquelas coisas que são o seu guilty pleasure, aí você ia lá e desligava. Exatamente. Você ia, tipo, sei lá, guilty pleasure. Na época, guilty pleasure meu era ouvir Blink-182, cara. Caramba, cara. Porque eu era metaleirinho, cara. Eu tinha E aí, eu não ouvia Blink-182, assim, tipo... Agora que eu tô confessando aqui, né? Que nessa época eu já fazia isso. Hoje eu ouço qualquer merda e é isso aí. Mas na época adolescente, né, você se apega a coisas estranhas e sei lá, é estranho. Olhando em retrospecto aqui. Mas tem essa morte do iTunes aí, só que ele não vai morrer e nunca mais vai ter nada, né? Vão ter 3 apps separados, um pra música, um pra podcast e um pra paradas de Apple TV e não sei o que lá. O que eu me pergunto aqui será que eles vão fazer isso no Windows também? De acabar com o iTunes no Windows? Porque isso me impactaria. Boa pergunta. E na verdade tanto faz. Eu só preciso de um lugar pra eu tocar um arquivo que tá no disco que não seja tão tosco quanto o do Windows, porque eu acho do Windows bem tosqueira mesmo. Mas ainda eles vão deixar de incluir o iTunes por padrão no macOS, mas eu posso ainda baixar na App Store o iTunes? Putz, cara, eu acho que não. Porque... eu acho que vai ser como que Die Die My Darling, assim. Como que eu vou... Die Die My Darling é uma música do Metallica, tá? Pra quem não tá ouvindo e não pega a referência aí, desculpa aí. Eu não peguei. Ainda bem que eu não precisei falar do meu Guilty Pleasure, mas enfim. Por exemplo, se aquelas questões estão dentro do iTunes, por exemplo, alugar vídeos, música, comprar música, essas coisas, eles vão oferecer em outros aplicativos agora? Então, eu suponho que vai ter um Apple Music, vai ter um Apple Podcasts e vai ter um Apple Video, sei lá, uma porra alguma assim. Coisa assim, entendi. Porque se isso for acontecer, acho que eles vão acabar fazendo isso no Windows também. Porque eu acho que hoje uma das grandes motivos para eles terem lançado no Windows o iTunes é conseguir vender esses serviços para quem não utiliza o Mac. É verdade. Mas tem uma coisa que eu não gosto, cara, é que eles cagam pro padrão, assim, de interface do Windows. Sim. E fazem a la Apple e já era. Sim. Isso é um pouco chato. É verdade. Se você não respeitar guidelines de usabilidade da plataforma, é meio bizarro. Tipo, você abrir um app no Android e ele tem toda a usabilidade do iOS. Você fica meio, eita, como que é isso? Sim. A iconografia, padrão de uso, é todo bizarro. Outra coisa que é maneira, e esse eu achei bem da hora, e aí eu fiquei motivado de analisar pro futuro aí se é viável ter um Mac em casa pra fazer minhas coisas de música. Cara, você consegue usar o iPad como segunda tela. Isso eu achei animal. Isso eu achei bem animal. Isso é bem legal mesmo. Porque desde
todos os momentos que começou a ter a moda de conversível e iPad, não sei o que lá, eu falei, nossa, cara, a Apple com certeza vai lançar um negócio que você destaca a tela do MacBook e tudo funciona, sabe? O que pra mim ia ser lindo, fica a dica aí, Apple, se alguém estiver ouvindo. Porque, cara, ia ser muito mais fácil a vida, sabe? Eu não preciso ficar andando com um teclado. Sim. Tipo, hoje eu trabalho com gestão, então eu preciso ficar olhando planilha e fazendo essas coisas que deve ter arrepio. Mas, pra mim, é muito fácil de fazer essas coisas se eu tivesse uma tela um pouco maior e pudesse só dar touch nela, tá ligado? Mas eles estão vindo pelo caminho inverso, né? Eles estão tentando melhorar as funcionalidades do iPad, do iPadOS, para ele ficar com um fluxo de trabalho mais parecido com o do notebook. Não alterar aquilo que tem no macOS para ele ter as funcionalidades de um tablet. Mas a produtividade do Mac é tão melhor, cara. Concordo, tipo, com certeza. Eu não iria por esse lado se eu fosse eles, assim. E, cara, é a Apple, sabe? Eles são competentes tecnicamente para chegar e falar... Nós iremos fazer uma tela destacável até o final da década de 70. Se eles quiserem, eles não sei se você entendeu a piada que eu fiz aqui. Sim, a lua, né? Isso aí. Eles são tecnicamente capazes de fazer um desafio grande, assim, sabe? Não, com certeza. E inclusive, até um parênteses aqui, se você olhar na biografia do Steve Jobs, era mais ou menos isso que eles faziam, que o Steve Jobs fazia. Meio que eles definiam como que ia ser a carcaça do computador e chegavam pros engenheiros e falavam, coloca os componentes aí dentro. Falavam, como assim, né? Mas eu acho que é assim que tem que ser, cara. Se você quiser fazer coisas disruptivas, tá ligado? Além de inovar, saca? Inovar é uma coisa, fazer coisas disruptivas vai além. E pra ser disruptivo, você tem que botar essas coisas tipo... cara, a gente vai fazer um prédio de água, sei lá. Sim. Não faz sentido isso que eu falei. Mas... E, inclusive, eu acho que essa era a maior qualidade quando você lê o livro, assim. Tem vários defeitos do Steve Jobs quando você tá lendo ali, mas eu acho que essa é a maior qualidade dele. É ele enxergar os caminhos onde não existem, ou ele querer que existam caminhos. Eu não sei se, de fato, ele sabia que era possível, não sei, mas ele meio que forçava ali alguma coisa e acabava saindo com algo que você... inacreditável do outro lado. Que você, pensando com o contexto que as pessoas tinham naquele momento, não dava pra pensar que isso era possível. Ele tinha uma imaginação fértil e capaz de produzir coisas legais. E aí eu não sei mesmo se é algo que realmente ele... conscientemente ele sabia que era possível e forçava as pessoas pra fazer, ou ele simplesmente queria e dane-se. Não sei qual que é o... Eu acho que é um pouco de cada. Bom, aí tem outras coisas bacanas que são menos brilhantes aos olhos, mas que são tipo a parada de você poder ver o seu tempo de uso nos aplicativos, vai ter isso também. E pra quem usa isso nos smartphones é legal porque você consegue desgrudar um pouco do dispositivo, né? Outra parada é o negócio de você localizar seu Mac perdido mesmo quando ele estiver offline, e isso é interessante para segurança e tudo mais. Tem integrações novas com o Apple Watch e mais umas coisinhas menores, mas eu achei legal, cara. Sim. Eu achei um release bacana, assim. Sim. Não achei... Teve releases anteriores que eu achei mais desinteressantes. Sim. Com certeza, tem algumas coisas aqui que tem o potencial de mudar como você trabalha. Só essa questão do sidecar já é algo... E também eles têm, pensando em desenvolvimento, eles também estão começando com essa questão de você criar aplicativos que servem já pro iPad e pro macOS. Você desenvolve uma vez e consegue fazer deploy nos dois. Isso tem a possibilidade, com o sidecar, tem a possibilidade de ter um fluxo de trabalho bem legal. Então, eu acho que vai dar bom, cara. O próximo tópico é um post que eu vi as pessoas compartilhando no Twitter e que eu achei bem interessante, que é porque o Google armazena bilhões de linhas de código em um único repositório. Eu achei bem interessante, eu não sabia como que era a estrutura ali de repositório do Google, mas na hora que eu vi o compartilhamento, já tem alguns números ali que achei surpreendentes. Ele fala aqui que o codebase do Google inclui 1 bilhão de arquivos
e tem um histórico de aproximadamente 35 milhões de commits, que são da história dos 18 anos da existência do Google. E o repositório contém 86 terabytes de dados, incluindo aproximadamente 2 bilhões de linhas de código e 9 milhões de arquivos únicos de código. Caraca, cara. O Booking tem um esquema parecido de ter um codebase gigante para a parte de Perl deles, pelo que algumas pessoas que eu conheço que trabalham lá falaram. Mas, cara, eu acho que é muito doido isso. E eles não devem usar Git, cara, porque no Git é um pesadelo, velho. Você Sim. clonar um repositório que tem muita coisa, muito histórico, sabe? Você tem, tipo, maneiras de puxar só o que foi feito recentemente, mas, putz... Sim. Você não conseguir ter acesso ao histórico ali, É, pegar essas shallow copies É mais fácil você ali. baixar um zip e... Sim. No artigo fala que eles usam uma ferramenta chamada Piper, que a princípio ele utilizava o Bigtable por baixo e agora eles usam uma outra ferramenta chamada Spanner. Esse eu não tinha ouvido falar. E ele é feito para esse propósito deles. E aí, para navegar nos arquivos de uma forma mais visual ali, eles têm um outro projeto que chama CITIC, não sei se assim se pronuncia, se escreve C-I-T-C. Todos esses negócios que a gente tá falando, a gente vai botar link na descrição aí. Exatamente. Mas o que eu achei interessante é que, se você simplesmente parar para pensar sobre a ideia de você ter um monorepo gigante desse, não é uma boa prática, não é aquilo que você vai encontrar como referência, principalmente hoje em dia, com essa questão de microserviços, não é aquilo que a maioria das pessoas vai estar recomendando. Claro que tem as exceções, podem ter casos ali, cases de pessoas falando que utilizaram o monorepo e deu certo. Mas o que eu acho interessante é que as ferramentas e os projetos que a gente desenvolve dentro da nossa empresa tem que ter a ver com os problemas que a gente enfrenta. Sim. E no próprio artigo que eles estão aqui, que eles fizeram, né, tem todas as vantagens que eles têm disso, né? No final do artigo tem uma parte de análise. Então, versionamento único, reuso de código. Então, tem muito a ver com a realidade deles. Então, eu acho que alguém lendo isso tem que não simplesmente chegar na empresa e falar, tá vendo? Por isso que eu acho que é melhor fazer monorepo. Não, Ou cada falar, caso é um nossa, caso. tá vendo? O Google tá fazendo. Cara, você Exatamente. não fala Google, velho. E também, se você, na sua empresa, tá fazendo um monorepo e tá tudo funcionando, não se sinta mal por isso. Afinal, o Google tá fazendo. Como se contradizer em menos de 30 segundos? Poxa, você quebrou toda a argumentação. Desculpa aí. Mas sim, é bem por aí. E eu acho que é legal você parar para pensar e resolver o problema que você está resolvendo, levando em consideração o contexto da sua empresa. O Google é uma empresa que tem pessoas suficientes para conseguir desenvolver as próprias ferramentas internas, o que faz uma grande diferença. Se não tivesse uma galera que consegue desenvolver o Piper, como eles estão colocando aqui no artigo, outras coisas, eles iam estar sofrendo nas ferramentas que todo mundo usa. E aí essa estratégia talvez não fizesse sentido. E eu queria colocar um apêndice aqui sobre essa parte, que também não vai falar, mas tá vendo? Olha lá, ó, a gente tinha que ter uma parte aqui na empresa, uma equipe que desenvolvia ferramentas internas. Cara, isso é caro. Exatamente. O Google tem uma margem de lucro bizarra, velho. Então, pra eles é peanuts, sabe? É dinheiro de padaria, assim, sabe? Exatamente. E até algumas ferramentas que o Google desenvolve, se eles não desenvolverem, não tem outras pessoas no mundo resolvendo esses problemas nessa escala. Exatamente. Então, talvez na sua empresa não. Você fala, não, a gente precisa de pessoas fazendo ferramentas pra cá. Mas será que no mercado não existem pessoas trabalhando nesse tipo de problema? Você já chegou nesse nível em que os seus problemas são tão únicos assim? Então, é alguma coisa pra se pesar na balança. Sim. Putz, cara, esse esquema de botar em comparação como empresas trabalham, o que faz sentido ou não, ajuda a te trazer um pouco de calma, sabe? Sobre algumas coisas que de repente você tá estudando e quer aplicar e fica na ansiedade de aplicar e na real você fala, putz, cara, legal que você quer aplicar, mas talvez aqui não faça muito sentido.
E aí, putz, isso quer dizer que você vai sair da empresa, que você tem que sair da empresa? Não necessariamente, saca? Quer dizer que talvez não seja o momento. Daqui a 1 ano pode ser que dê pra aplicar. E também conhecimento é algo que ele meio que não caduca. Então, talvez... É verdade. Esse conhecimento que você tem de, sei lá, talvez você seja um entusiasta de controle de versão. E aí você tem muita vontade de escrever um controle de versão para tua empresa. Talvez você nunca tenha a oportunidade de fazer isso. Mas, um dia, esse conhecimento que você adquiriu para fazer controle de versão pode te ajudar a fazer outras coisas. Talvez versionamento de conteúdo ou dar outras informações, outros problemas que você vai ver na sua frente vão utilizar esse pedaço de conhecimento que você teve. Então, acho muito legal a gente se expor a outras formas de pensar, outros paradigmas, mesmo que a gente não vá usar, não vá aplicar hoje, é o que pode ser que daqui a alguns anos até você fala, poxa, eu acho que tem uma forma de resolver isso. Sim. Quando eu lia coisas técnicas de código e tudo mais, eu gostava de ler até coisas que eu não conheço e às vezes, não conheço assim, não faço a menor ideia de que aquilo existia e até coisas que iam contra o que eu pensava, sabe? E é legal você estar aberto a coisas que vão contra o que você pensa pra você ponderar, sabe? E falar, putz, primeiro você tem que se ligar que você não é dono da razão, sabe? Então... Sim. Eu acho que foi no Twitter do Kent Beck. Ele falou que toda boa resposta sobre um problema realmente relevante de computação começa com isso depende. Então, é bem por aí. Sabe? Pior que é. Você falou de resposta agora. Teve um negócio que eu tava conversando com uma pessoa aqui do Labs outro dia. E a gente tava falando sobre coisas de futuro, né? Futurismo e blá blá blá. E o próximo tópico que eu vou puxar tem um pouco disso aí, de a ver com isso. E a gente tava falando sobre coisas que vão acontecer no futuro, com tecnologia. E aí tem um autor que eu não vou lembrar o nome, que ele fala assim: se você conseguir falar alguma coisa plausível sobre o futuro, provavelmente você tá errado. Saca? Porque, cara... sabe? Sim. O futuro disruptivo e blá 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 são coisas que não são óbvias, não estão fora da curva, você não tá enxergando ainda. Sim. É muito fácil você ser o profeta do passado. Você virar e falar, por exemplo, de decisões que foram tomadas no passado. E às vezes você fala até dando risada, falar, não, claramente eles estavam errados ali. Mas só que quando é o contrário, quando é o caso de alguém que contrariou todas as expectativas e acertou, aí a pessoa é visionário, não é? Eu acho que o que as pessoas, quando você fala de inovação, o pessoal entende disrupção. Uhum. E aí, por isso que o pessoal fica maravilhado com a SpaceX, com a Tesla, porque são empresas que estão fazendo coisas que você não via no horizonte. Sim. Ou via em um negócio muito fantasioso, sabe? Sim. Foguete pousando em pé, velho. Que papo é esse? Indo pra Marte, que papo é esse? Uhum. Então, acho que é por isso que as pessoas têm esse deslumbre por essas empresas. Verdade. Que são empresas legais, by the way. Sim, sim. Bom, o tópico que eu falei que era relacionado e que é o último tópico que eu trouxe aqui é relacionado com o episódio 19 que a gente gravou com o Marco Gomes de desafios da revolução ou da evolução cognitiva, que era relacionado ao que pode acontecer com os nossos empregos, com a sociedade, conforme a automação vai crescendo e tudo mais. O que eu vou colocar aqui é uma exclamação sobre isso, para provocar vocês a escutar um episódio que a gente vai lançar daqui a umas semanas, que é justamente uma leitura mais positiva sobre as perspectivas que podem existir relacionadas a futuro e coisas novas que a tecnologia vai trazer, né? Não é só coisa ruim. Tem vários argumentos bem convincentes de que não vai ser a desgraça que a gente imagina que pode ser, né? Inclusive, às vezes a gente fala que nunca aconteceu nada de muito impactante na história durante a nossa geração, né? Eu não concordo e eu acho que a gente ainda vai presenciar coisas que vão ser sem precedentes, assim, saca? Sim. Tipo... O que eu vou falar agora aqui porque crise de desemprego por automação, os caras falaram que já tá rolando em alguns lugares do mundo. E não é tipo um negócio que vai acontecer. É um negócio que já tá acontecendo.
mas que realmente tem aquele viés do que a gente falou no episódio, de que é tipo, putz, cara, isso quer dizer que as pessoas estão ficando desempregadas e... Não, então, na real não. Boa parte dessas pessoas conseguem se realocar, mas o impacto econômico que os economistas lá que fizeram um estudo sobre isso... E é bom porque quase ninguém faz estudo sobre isso, na real. É legal ver esses estudos acontecendo e seria legal ver cada vez mais. Mas esses economistas falaram o seguinte, que das pessoas que forem impactadas com isso... Normalmente, o que acontece na recolocação e tudo mais, elas perdem cerca de 10, 11% da renda anual que elas tinham, saca? Isso quer dizer que ela foi para um emprego novo, que ela tinha capacitação para fazer, e essa pessoa, nessa movimentação, acabou ganhando um pouco a menos. Então, são mecanismos que a gente já tá vendo acontecer por aí, que a gente já tá vendo alguns países lidar com esses problemas e é interessante a gente observar como que eles lidam com isso. É claro que são países bem menores que o Brasil, né? Então é outra escala de problema. Mas é interessante a gente observar como esses problemas estão acontecendo. E às vezes falar que, putz, cara, a pessoa trocou emprego, tá ganhando menos, mas num panorama maior, de repente o custo das coisas caiu, sabe? A eficiência de vários serviços aumentou. Então, no fim do dia, a gente tem a tendência a olhar número por número. Sim. A gente tem tendência a olhar e ver qual moeda que vale mais aqui e ali em relação ao dólar, mas a gente não tem o comportamento padrão de olhar o poder de compra, saca? Sim. E aí, quando você coloca isso em perspectiva, você vê que tem vários lugares do mundo que a gente às vezes olha e não tem tanta diferença, assim. Tecnologia e automação também é um caminho que acaba trazendo acesso a muitas pessoas a algumas coisas que não era possível de ter acesso anteriormente. É nossa missão, cara. Verdade. Nossa missão é trazer para muitos o que é o privilégio de poucos. Exatamente. É bem interessante esse ponto mesmo. Até pensando no panorama, eu acho que isso em outros países acaba acontecendo num timing diferente do que acontece aqui no Brasil. Acho que apesar da gente já ver automação substituindo alguns postos de trabalho, a gente já vê, por exemplo, autoatendimento em fast food, shopping, por exemplo, que não tem mais ninguém na catraca, sim, dali pra frente, mas ainda no Brasil a mão de obra é muito barata. Então eu vejo comparativamente com outros países, né? Barata no sentido de o ROI de você botar uma tecnologia ou uma automação não paga, não é melhor do que ter as pessoas trabalhando. Exatamente. E assim, pensando no negócio, a tendência é essa mesmo, sabe? O capitalismo apresenta esse paradigma dessa maneira pra gente. Com certeza. Porque olhando em pessoas que moram em outros países, já vi comentários, por exemplo, de que, um exemplo, né? As pessoas que estão lá cortando, né, a grama em praças públicas. Aqui no Brasil é normal a gente ver 3 pessoas ali cortando, às vezes tem 2 pessoas segurando a redinha para não voar mato no meio da rua e uma pessoa passando ali a roçadeira, aquela mais simples ali. Já eu vi um comentário de uma pessoa que mora no Canadá, que normalmente é uma pessoa para um espaço gigante e tem uma máquina muito mais automatizada, muito mais moderna daquela que a gente tem aqui. Então lá é mais barato investir no maquinário que vai ser operado do que pagar o salário das pessoas. Sim. Aqui no Brasil ainda não tá nesse patamar. E tem a parada de que eu já vi na Escandinávia, a galera, tipo... Lá é frio, né, bicho? Uhum. Então, e tem uma época do ano que fica só escuro, né? Então, tem uma parte da manutenção das coisas que é só robô, mano. Saca? Os caras soltam o robozinho aí e vai ser feliz, velho. Sim. E, na real, pensando como, do ponto de vista humano, isso não é ruim, sabe? Porque... Sim. Você tá tirando uma pessoa de ficar lá fora, passando frio, se ferrando pra caramba, sabe? Uhum. Mano, sabe? Acho que é uma leitura positiva, sabe? Sim, sim. Até mesmo o uso de algumas tecnologias que a gente tem aqui, como é o caso de você conseguir chamar pelo seu celular um motoboy para buscar um documento na tua casa que você esqueceu. Até então, até alguns anos atrás, você precisava conhecer alguém
E normalmente esse serviço acabava sendo cobrado mais caro do que é hoje. Então a pessoa... Não era tão popular você utilizar esse tipo de serviço. Às vezes muitas empresas elas já tinham um contrato fixo com as pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Novamente, tem um impacto nisso, porque acaba fazendo com que algumas empresas não precisem mais ter um contrato regular com alguém, né? Colocar na folha de trabalho. Mas é aquilo que você falou, né? A gente acaba tendo resultados positivos, que é, de repente, dar acesso a mais pessoas a esse tipo de serviço, e outros resultados que não são tão positivos, como a informalização desse tipo de trabalho. Se bem que esse tipo de trabalho já é bem informal aqui no Brasil em geral, né? Mas, enfim. É verdade. Mas, cara, eu acho que tem uma leitura positiva e eu tô deixando essa provocação aí pra galera escutar os episódios que vão vir depois desse, que um deles vai ser sobre essa temática de futuro e uma leitura positiva sobre o que a gente acha que pode acontecer aí. E aí, qual que é seu último tópico? É um relatório que se chama State of DevOps. É feito por um departamento que chama DORA. É DevOps Research Assessment. DORA. Exatamente. DORA. DORA. The Adventurer. Você tá lendo em inglês, é isso? Sim. É por isso que você fez então, eu já virei a chave aqui, tipo, no DORA. Mas é DORA, verdade. O que é esse relatório? Eles vão olhar para a produtividade de DevOps de diversas empresas. Então, eles acabam olhando quais são algumas características das empresas para tentar fazer uma análise delas de forma que isso seja comparativo com as outras. Daí, eles dividem esses resultados em classificações, né? Eles chamam aqui de performance clusters. E aí tem os low performers, medium, high e os elite. E até uma das coisas que é interessante desse relatório comparado com o do ano passado é que o cluster da elite, ele aumentou, subiu, era 7% dos entrevistados ali que eram elite e aumentou para 20%. Então, é interessante porque nesse relatório eles falam a respeito da metodologia, de como eles fazem esse tipo de pesquisa, e eles também acabam dando também alguns insights em cima disso, falando, a gente percebeu que os times que estão dentro da elite, eles têm esse tipo de cultura ou esse tipo de processo. Então, você pode olhar esse relatório e tentar refletir a respeito da sua empresa e ver algumas coisas que você pode mudar naquilo que você está fazendo, né? Inclusive, por exemplo, eles falam que os times que estão na classificação de elite, eles têm a frequência de deploy sob demanda. Então, eles fazem múltiplos deploys por dia. O lead time para mudanças, que é o tempo entre você fazer o último commit ali na mudança que você quer colocar até ela estar em produção, é menos de um dia. O tempo para restaurar o serviço, em caso tenha alguma falha ou até degradação de performance, é em menos de 1 hora. E a taxa de mudança que introduz falha ou degradação de performance é de 0 a 15%. Então, isso também acaba mostrando, né? Eu acho que é até um exercício legal de tentar olhar para sua empresa e ver onde que... Na verdade, é difícil você fazer isso dependendo do tamanho da sua empresa, você fazer na empresa como um todo, mas seria interessante você olhar para o time que você está atuando. Em que caso vocês estão, né, que vocês estão se enquadrando ali? Como que está a performance de vocês? Eu lembro que ano passado você trouxe essa pesquisa pra gente e a gente fez um assessmentzão de vários squads pra mapear isso, né? Foi bem legal o que a gente encontrou aqui. É um exercício bem da hora, cara. Sim. Bem da hora. Inclusive, faz pouco tempo que o Henrique Soejima, que é Agile Coach aqui no Labs, ele me mostrou um livro que é o Accelerate, que é escrito por algumas pessoas que fizeram essa pesquisa aqui. Na verdade, ele é Accelerate e tem um subtítulo que eu não vou lembrar, porque existem 2 livros
chamados Accelerate ali, que é feito mais ou menos pelas mesmas pessoas. E um é focado pelas técnicas de DevOps e outro é focado mais nessa questão de processo, cultura. Então, se você procurar no Google, você vai encontrar os dois. Mas é muito interessante o livro também, porque aí tem dá uma aprofundada ainda maior nessas questões que aparecem na pesquisa aqui. Tem até um prefácio que foi escrito pelo Martin Fowler, então é coisa fina. A gente falou aqui Martin Fowler e Kent Beck e vale fazer um videoobra dos dois, hein, cara? É verdade. Eu já li certeza. muito livro deles dois. Ou até também um clube do livro. A gente pode pegar algum dos livros legais deles verdade, ali olha aí. e olha aí, falar aqui tem geração de conteúdo, rapaz. É bem bom. Da hora. Bom, foram os 3 tópicos que a gente tinha. Muito valeu aí por topar esse teste. A gente tá no Twitter ou no Instagram como @cabecadlab. Eu tô nos mesmos redes sociais como BF Gouveia. Eu sou @RenanIvo em todo lugar. Bom, e é isso. Entre em contato com a gente aí, diz o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês acham que a gente pode adicionar alguma coisa, se vocês acham legal essa ideia do Clube do Livro, o que vocês querem que a gente faça aí. Manda aí mensagem pra gente e vamos seguir as coisas aí, fazendo um conteúdo bacana pra vocês escutarem e interagirem. Beleza? Valeu! Falou! Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.